Caro Padre Eduardo, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta duas pessoas muito importantes, dois santos. A igreja celebra hoje a memória de São Damaso e o Evangelho nos fala sobre o testemunho de São João Batista. Vamos começar a nossa reflexão com São Damaso, um santo muito importante, que eu sou muito devoto e que normalmente é pouco conhecido de cada um de nós. Damaso, ele era espanhol, ele foi papa aproximadamente entre os anos 366 e 384, aproximadamente 20 anos como padre. E ele viveu em um momento da história que a igreja ela tinha participado de dois concílios. Houve o primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia, que definiu oficialmente a divindade de Jesus. O concílio disse: Jesus é uma pessoa divina, Jesus é Deus. E depois o segundo concílio da igreja, no ano 381, definiu que o Espírito Santo é Deus. Então os primeiros concílios, até o sétimo concílio, o concílio de Calcedônia II, ali no século VIII, ano 787, os concílios da igreja eles foram todos dogmáticos, para definir verdades de fé. No começo da igreja haviam muitos questionamentos. O que os católicos acreditam? Como que se relaciona as naturezas de Jesus? Nossa Senhora realmente é mãe de Deus? Apesar de toda a verdade estar na Bíblia, tem muitas coisas que não é muito fácil encontrar. Então esse Papa Damaso, ele foi muito importante para defender as verdades do primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia, que dizia que Jesus era Deus, e ele ajudou nos preparativos do segundo concílio, que foi o concílio que definiu que o Espírito Santo era Deus. Uma outra grande importância do Papa Damaso, naquele período, havia terminado a perseguição, que terminou com o imperador Constantino, no ano 313, mas havia muitos túmulos dos mártires. E aqueles túmulos dos mártires, eles eram honrados, eles eram cuidados, mas eles, aos poucos, deveriam se tornar igrejas, deveriam se tornar templos. O cuidado deveria ser ainda maior. Então, se nós tivermos oportunidade de ir em Roma e conversarmos com pessoas locais ou com estudiosos de lá, eles vão dizer que muitas igrejas, principalmente no túmulo dos mártires mais antigos, foram construídos por São Damaso, ou foram construídas por São Damaso. Então, uma pessoa que teve um grande carinho, um grande respeito pelos mártires, que cuidou do túmulo destas pessoas que foram importantes para a fé. Então, cuidar, zelar pelos mártires, pelo túmulo das pessoas falecidas, principalmente dos santos, aqui nós temos seguramente uma grande obra virtuosa. Uma terceira razão ainda que faz o Papa Damaso ser um Papa extraordinário, e essa eu confesso que é aquela que eu gosto mais. Quando nós vemos a Bíblia, nós vemos a Bíblia Católica tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. A Bíblia protestante tem 66 livros. Nós não somos inocentes de acharmos que a Bíblia caiu do céu pronta, com capa, com zíper e com marca de etiqueta. A Bíblia não caiu do céu pronta. A Bíblia, o Padre Eduardo é professor de Bíblia, a Bíblia foi um processo de muito discernimento, de estudo, de oração, de conflitos, mas objetivamente alguém precisou dizer: isso é bíblico, canônico, isso não é bíblico, apócrifo. Alguém precisou dizer. Se nós pegarmos os textos de Jesus, se nós pegarmos os evangelhos que contam a vida de Jesus, em nenhum momento ele disse aquilo que seria bíblico. E nem pediu para escrever, ele pediu para anunciar a boa nova, Mateus capítulo 28. Então, quem decidiu? Muitos vão dizer assim: foi o concílio regional de Cartago. Muitos vão... E aqui é um absurdo, vão dizer: foi o concílio de Trento. Não, muito antes do concílio de Trento. Tem um Papa, Papa Damaso, ele escreveu um documento, ali era uma bula, chamado Tomos Damasi, ano 380. E ele diz: como sucessor de Pedro eu defino, os livros válidos do Antigo Testamento são. Aí ele começa: 1, Gênesis, 2, Êxodo. É fantástico. E aí ele vai passando um por um. E ele coloca todos. Então, o Papa que definiu,
hoje ele merece uma Ave Maria de cada um de nós. O Papa que definiu, isso é bíblico, isso não é bíblico. E a Bíblia, hoje, ela é acessível e todos nós podemos tê-la. Quem definiu os livros da Bíblia foi Papa Damaso. E aqui, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, alguém que não acredita na autoridade do Papa não deveria acreditar na Bíblia. Porque como que alguém pode dizer que o fruto é bom e rejeitar a árvore? O padre não está dizendo que a Bíblia, o padre não está dizendo que a igreja é mais importante do que a Bíblia, mas a Bíblia veio da igreja. Primeiro nós temos os discípulos, primeiro nós temos a igreja, depois nós temos a Sagrada Escritura. Então, graças a Deus que nós tivemos esse grande Papa. Quando vocês ouvirem Papa Damaso, ouvirem dizer de São Damaso, vocês vão lembrar, foi um Papa que viveu entre os 2 primeiros concílios da igreja, foi um Papa que cuidou muito do túmulo dos mártires, mas principalmente foi um Papa que definiu o cânon da Sagrada Escritura. Segunda personagem de hoje, esse daqui é o Evangelho. Eu fiquei muito feliz quando durante o dia eu lia esse texto. E durante o meu período de seminário, eu vivi 11 anos no seminário. Quantas vezes que eu li, meditei, eu gosto muito desse texto de hoje. Muito, muito. Esse texto de hoje, ele aparentemente, ele é difícil, mas ele é belíssimo. O texto, ele diz assim: o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que se apoderam dele. Aqui nós estamos diante de um texto difícil. Muitos vão dizer assim: padre, Deus, a Bíblia, nos propõe a paz. Como que de repente Jesus diz que o reino do céu sofre violência e são os violentos que se apoderam dele? Aqui nós não estamos falando de uma violência física. Aqui nós estamos falando de uma violência moral, uma violência intelectual, um desejo de ser uma pessoa de Deus. Vocês sabem, como os padres, que ser de Deus, seguir a Cristo, ser fiel aos ensinamentos de Jesus não é fácil. É um grande desafio. Às vezes o desafio começa dentro da família. Não expondo, às vezes conversando com o padre Eduardo, ele diz, às vezes eu fico um pouco triste, na minha família tem muitos que não são católicos, tem muitos que não seguem a igreja. E às vezes eu vejo também pessoas que cresceram junto comigo, que eu preguei retiro, que eu orientei, que eu convivi, que não quer nem saber para a fé. Nem querem saber das coisas de Deus. Às vezes até pessoas zombam quando nós vamos para a fé, nós vamos rezar e vamos na igreja. Então, veja, o texto diz assim: para entrarmos no reino dos céus, o caminho da salvação é o caminho da porta estreita. É difícil, é preciso luta. E aqui tem um termo da espiritualidade cristã que pode ser muito aplicado. Nós não podemos ser pessoas tíbias, mornas, pessoas frias. Se nós de fato queremos seguir Jesus, se de fato nós queremos ser católico, isso exige uma decisão firme, clara e perseverante. E aqui entra principalmente a graça de Deus. A graça de Deus que não destrói a nossa natureza, que conta com ela, mas aqui de uma forma muito clara. É Deus que nos concede a graça de sermos fiéis e de vivermos para Ele. Mas Ele conta com o nosso esforço. Irmãos e irmãs, vocês já ouviram o padre, quando fala sobre a igreja, dizer isso e refletindo sobre esta violência de entrarmos no reino dos céus. Os ensinamentos da igreja, os ensinamentos cristãos, eles são árduos, mas eles não decepcionam. Não decepcionam. Peço a Deus a graça nesse dia que eu celebro mais um ano de padre, a graça de ser um padre ardoroso pelas coisas de Deus. Esses dias, um jovem da nossa comunidade, ele disse assim: padre, quando você consagra na missa, e você pega a Eucaristia, e você vai para a consagração, o que você sente? Quando ele fez aquela pergunta, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim: eu estou diante de um jovem puro. Que pergunta linda. Normalmente, quantas pessoas quando vão perguntar coisas para padre, por que padre não casa? Meu Deus, olha que pergunta linda. Padre, quando você pega a Eucaristia, você vai consagrar, o que você sente?
E eu fiquei tão feliz. E eu disse assim, desde o primeiro dia do meu sacerdócio, eu pedi a Deus essa graça, para eu tratar as coisas santas de forma santa, para eu não me acostumar em celebrar a missa. Para eu celebrar cada missa com toda a devoção, como se fosse a primeira missa ou como se fosse a última missa da minha vida. E aí eu peço essa graça, nesse dia que para mim é especial, o dia que nós celebramos São Damaso, peço a graça a cada um de vocês, que nós amemos as coisas de Deus, que nós vivamos as coisas de Deus, se for possível, aqui é de forma espiritual e interior, com essa violência necessária para nós alcançarmos o céu. O reino do céu sofre violência, uma violência que significa determinação, que significa perseverança, que significa luta, e são os violentos que se apoderam dele. Que Jesus nos ajude, a exemplo de São João Batista, que Jesus nos ajude, a exemplo do grande Papa São Damaso, a sermos violentos, primeiramente conosco mesmo, para vencermos o mal que existe em nós, para que através da nossa vida e do nosso testemunho, nós sermos um sinal da presença de Deus, na nossa casa, na nossa comunidade, e também na sociedade. Que Deus nos ajude a sermos santos. Que Deus nos ajude, através da nossa determinação e perseverança da fé, a nos unirmos a Ele. E um dia vivemos com Ele na eternidade.